Olá, galerinha do curso Passaporte, tudo bem? Finalizando aqui o módulo sobre funções inorgânicas, vamos falar agora sobre os óxidos. Os óxidos são compostos binários oxigenados, nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo e, além disso, apresenta carga 2-. Por que tantos detalhes? Tá? Primeiro, compostos binários oxigenados. Compostos formados por dois elementos, sendo que um deles é o oxigênio. Só que tem um detalhe, esse oxigênio vai ser o elemento mais eletronegativo, ou seja, ele vai estar à direita da estrutura, como você está vendo aqui, e além disso ele vai ter carga -2 ou 2-. Por que eu estou mencionando dessa maneira? Porque existem duas outras funções em que os compostos também são binários oxigenados e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, tá? Só que, diferentemente dos óxidos, eles vão apresentar outras cargas. Quem são eles? Os peróxidos, nos quais o oxigênio tem carga 1-, e os superóxidos, que são aqueles compostos onde o oxigênio aí vai ter carga meio menos. Tá bom? Tranquilos até então? Então vamos lá. Os óxidos eles estão classificados de acordo com a sua reatividade, tanto com a água como com outros compostos, como a gente vai ver, tá bom? Primeiramente aqui nós temos os óxidos básicos. Os óxidos básicos, eles têm a capacidade de reagir com a água, originando uma base correspondente. E além disso, eles têm a capacidade de neutralizar ácidos, produzindo sal e água. Tranquilos? Esses óxidos são formados por metais que apresentam carga pequena, como 1+ ou 2+. Ou seja, sempre que você olhar o oxigênio ligado a metais alcalinos ou então metais alcalino-terrosos, que são os elementos que têm carga 1+ e 2+, respectivamente, então você vai ter aí um óxido básico. Exemplos: Na2O, K2O, CaO e MgO. Tranquilos? Avançando aqui, vamos ver os óxidos ácidos, também chamados de anidridos. Os óxidos ácidos já têm a capacidade de reagir com a água, formando um ácido correspondente, ou então tem a capacidade de neutralizar uma base, produzindo sal e água. Tranquilos? Eles são formados por metais com carga alta, com NOx alto, tipo 6+, ou então por elementos ametálicos. E aqui eu trouxe 3 exemplos: CO2, o SO3 e o CrO3. Tudo bem? Vamos avançar aqui. Os óxidos indiferentes, também chamados de neutros, eles não conseguem aí reagir nem com a água, nem com ácidos e nem com bases. O único tipo de reação que eles sofrem são reações de combustão, e eles relativamente realizam essa reação com muita facilidade. Então a gente observa que os óxidos neutros ou indiferentes, eles são quase inertes, quase, tá? Eles não reagem nem com ácido, nem com base, nem com água, porém eles conseguem reagir com o oxigênio atmosférico. Beleza? Exemplos, nós só temos 3: NO, CO e N2O. Tranquilidade? Para finalizar aqui a classificação, nós temos aqui os óxidos duplos ou mistos. Não sei se você lembra, mas existem alguns metais que conseguem formar mais de um tipo de cátion, ok? Sendo assim, eles conseguem originar mais de um tipo de óxido, ok? Então, veja por exemplo aqui o ferro. O ferro, ele tem a forma 2+ e a forma 3+. Quando o ferro 2+ se une ao oxigênio, ele forma o óxido FeO. E quando o ferro 3+ se une ao oxigênio, ele forma o óxido Fe2O3. Se nós combinarmos esses dois óxidos, nós vamos originar um óxido duplo, que no caso aqui é o Fe3O4. E um detalhe interessante é que
todos os óxidos duplos ou mistos vão apresentar uma fórmula geral. Metal na quantidade 3, no caso aqui representado pelo ferro, e o oxigênio na quantidade 4. Certinho? Tranquilos? Vamos finalizar essa aula aí falando da nomenclatura. Nomenclatura aí de acordo com as regras da IUPAC. Então, para ser mais didático, eu fiz aqui uma divisão. Como dar nome aos óxidos metálicos e depois como dar nome aos óxidos ametálicos. Certinho? Então, como é que eu faço para dar o nome aos óxidos metálicos? Eu pego a palavra óxido, depois a preposição de e finalizo com o nome do metal ligado ao oxigênio. Então, é muito simples. Aqui vai ficar óxido de sódio, aqui óxido de potássio, aqui óxido de cálcio e aqui mais embaixo óxido de magnésio. Simples assim. Beleza? Agora, devemos lembrar daquele caso que eu já mencionei nessa aula, que é o caso dos elementos que formam o mar de um cátion, como por exemplo ocorre com ferro, acabei de citar. Então o ferro aqui ele pode formar o FeO e o Fe2O3. Na molécula de FeO, a carga do ferro é 2, e na molécula de Fe2O3, a carga do ferro é 3. Então como é que a gente vai fazer na nomenclatura para diferenciar esses dois compostos? Simplesmente nós vamos colocar a carga do ferro em algarismos romanos no final de cada nome. Então, se eu seguir o padrão, o nome dos dois iria ficar aqui, ó, óxido de ferro, tanto para o de cima quanto para o de baixo. O diferencial está no final. Óxido de ferro 2, porque nesse caso a carga do ferro é 2, e embaixo óxido de ferro 3, já que aqui a carga do ferro é 3. Tranquilo até então? Beleza? Para finalizar essa aula, vamos falar aqui da nomenclatura dos óxidos ametálicos. Aqui tem uns detalhes interessantes. Primeiro nós vamos começar pela palavra óxido, só que essa palavra óxido vai ser precedida de um prefixo. Esse prefixo aqui indica a quantidade de oxigênios que o composto apresenta. Se só tiver um, prefixo mono. Se tiver 2, di, 3, tri, 4, tetra, 5, penta e assim por diante. Tranquilo? E aí nós vamos continuar a preposição de e o nome do ametal ligado ao oxigênio. Só que o nome do ametal também é precedido por um prefixo. O único prefixo que nós não precisamos colocar é o prefixo mono, para indicar um. Mas se o ametal tiver na quantidade 2, 3, 4, 5, nós somos aí obrigados a colocar o prefixo correspondente. Tudo bem? Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, vai ficar dióxido de carbono. No segundo exemplo, pentóxido de dinitrogênio. Fica assim mesmo. Não soa muito legal, até a escrita é esquisita, mas fica dessa maneira, tá bom? E para finalizar aqui, o SO3 vai ficar trióxido de enxofre. Tranquilos aí? Tudo bem? Espero que essa aula aqui seja de grande valia para vocês. Tá? Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre os assuntos anteriores, que vocês possam entrar em contato por meio do WhatsApp. E agora vocês estão liberados aí para resolver as questões da apostila e logo depois aí eu irei colocar os comentários correspondentes. Tudo bem? Um abração, fiquem com Deus aí e até a próxima aula.